Boa noite, está no ar o Diário 27 e você vai ver nesta edição. Diretor do Colégio Chiarelli se manifesta a respeito da denúncia feita pelo telespectador. Lei que proíbe fogos de artifício pode ser aprovada na próxima sessão da Câmara de Vereadores. Incêndio destrói uma coleção de carros aqui em Rolândia. E ainda a Polícia Militar fala sobre a Semana do Trânsito. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. E hoje é nossa terça-feira, dia 17 de setembro de 2019. Vamos iniciando o nosso Diário 27 com a transmissão também pela página do Facebook. Você pode curtir, compartilhar e deixar sempre o seu recado. Um acidente envolvendo duas caminhonetas foi registrado ontem na BR-369, no trecho entre Rolândia e Cambé. De acordo com a polícia, o condutor da caminhoneta S10 realizava uma conversão para retornar a Rolândia, quando foi atingida por uma Toyota Hilux. Duas pessoas que estavam na S10 foram socorridas e encaminhadas à Santa Casa de Cambé com ferimentos leves. O condutor da outra caminhoneta, da Hilux, recusou encaminhamento ao hospital. Ambos os veículos ficaram bastante danificados neste acidente. Vamos conferir algumas outras informações aqui do estado do Paraná. 6 presos fugiram da penitenciária estadual de Foz do Iguaçu na madrugada desta segunda-feira. Eles usaram ferramentas para quebrar uma coluna de concreto que fica na janela da cela. Com lençóis, eles fizeram uma corda e passaram pelo muro. As visitas e as atividades de rotina foram canceladas. Os agentes realizaram uma vistoria nas celas e deram início às investigações. Essa não foi a única fuga registrada neste ano na penitenciária. Em abril, um preso conseguiu escapar de uma cela e ainda não foi recapturado. Até a publicação desta reportagem, nenhum deles havia sido encontrado. O policiamento foi reforçado na região. Uma jovem de 25 anos morreu depois de o carro que o namorado dirigia capotar e sair da pista. O acidente aconteceu na BR-277, em São José dos Pinhais. O motorista se perdeu na reta e então houve o acidente. A Polícia Rodoviária Federal informou que o condutor ficou gravemente ferido. A passageira do banco traseiro teve ferimentos leves. Ela e o motorista foram encaminhados para o hospital da capital paranaense. A jovem, que não resistiu ao acidente, morreu ainda no local. Na noite desta segunda-feira, uma pessoa ficou ferida ao ser baleada no loteamento Belmonte, em Cascavel. O homem teria sido atingido por pelo menos 5 tiros. Ele foi localizado na rua Tadeu Ferreira. Socorristas do SEAT foram acionados para atender a vítima. A Polícia Civil e Militar também foram ao local. Wagner Michael Nevolo, de 31 anos, foi atingido no abdômen, nádega e braço e ficou gravemente ferido. Ele foi encaminhado ao hospital universitário. Ainda não se sabe o motivo e quem teria cometido o crime. O caso passa a ser investigado pela Delegacia de Homicídios. Na noite de ontem, uma apreensão de maconha foi feita pela Polícia Rodoviária Estadual aqui em Rolândia. A ação aconteceu durante uma fiscalização em frente ao posto rodoviário da PR-986 e contou com o auxílio dos cães farejadores Ários e Horus. Um homem de 20 anos, de nacionalidade paraguaia, foi preso em flagrante. Com ele foram apreendidos mais de 3 quilos da droga. O entorpecente estava em uma mala dentro do bagageiro do ônibus, que fazia a linha de Foz do Iguaçu até Campinas. O indivíduo disse à polícia que teria pego a droga em Foz do Iguaçu e receberia R$1.000 para levar até Campinas. Diante dos fatos, ele foi encaminhado à delegacia e encontra-se à disposição da justiça. E olha só o detalhe, a droga, esta maconha, era hidropônica.
Olha só a sofisticação dos contrabandistas e também do pessoal que planta, inclusive, né, a droga. O diretor do Colégio Chiarelli, o Kleber, ele concedeu uma entrevista na tarde de hoje à nossa equipe para falar sobre as reclamações de uma telespectadora. Nós recebemos a mensagem, lemos no nosso programa Fatos e Notícias e agora, portanto, traremos aí a resposta das dúvidas da telespectadora. Ontem, no nosso programa Fatos e Notícias, nós recebemos uma mensagem de uma mãe falando de algumas situações da escola Chiarelli aqui no São Fernando. Hoje nós viemos aqui conversar com o diretor, com o Kleber, para verificar todas essas colocações dessa mãe e saber o posicionamento também da escola. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Flávia. Prazer recebê-los aqui. Prazer é nosso de estar aqui também, tá? Olha, houve então algumas colocações dessa mãe. Essa mãe diz que há faltas de papel higiênico nos banheiros. Isso procede? Não, o procedimento da nossa escola, como da maioria das escolas estaduais, é assim. Nós deixamos pouquíssimos papéis no banheiro e conforme a necessidade vai colocando. Por quê? Porque os alunos, tanto meninos e meninas, têm o hábito de jogar papel dentro do vaso e causa entupimento. Entendi. Então, houve um trabalho com as professoras de ciências, um projeto elaborado para elas no início desse ano, que foi uma reformulação do banheiro feminino, principalmente do banheiro feminino, no qual foi totalmente decorado e foi colocado toda a estrutura para elas, até de maquiagem que as professoras doaram, e isso vem desde o princípio tendo. E o papel higiênico, ele fica no banheiro das meninas o tempo todo. Quando acaba, elas mesmas procuram a equipe pedagógica que vai lá e substitui. Então, a história de papel no banheiro é totalmente... Para evitar um problema maior. Isso, porque nós já tivemos problemas, assim, de ter que chamar a construtora, porque a escola ainda passava pela garantia, para vir mexer em toda a tubulação, de tão entupido que estava de tanto papel higiênico que eles jogavam dentro do vaso para causar entupimento. Uma outra questão foi a questão da alimentação. Como que é feita essa alimentação? As crianças recebem, as crianças não, jovens quase, né? Eles recebem merenda? Isso, a merenda vem por conta da Fundepar CED, né? Eles que encaminham a merenda escolar para o colégio. E assim, desde que eu estou na direção, desde 2016, nossa escola nunca passou por problema de falta de merenda. Nem falta de desabastecimento, vamos assim dizer. Nem falta. Enquanto o ano passado algumas escolas, até de Rolândia, mas do núcleo de Londrina, houve falta de merenda, a nossa escola sempre teve até para doar para outras escolas. Então, quando a mãe aí, que diz ser mãe, cita que até merenda para os alunos falta, é uma inverdade total, porque nunca faltou, tem merenda sempre à vontade para os alunos, tanto no período da manhã quanto no período da tarde. É uma refeição que é servida no intervalo? Isso, é no intervalo. No período da manhã, às 10 horas, dos 5 dias, 3 dias são feitos comida e 2 dias são lanches diferenciados, como bolacha, pão, bolo e iogurte, que é o que vem da CED Fundepar para a gente servir para os alunos. E com relação a alguma aluna que pudesse estar se mutilando dentro de sala, você tem conhecimento? Nós tivemos ao longo de 2017 e 2018 várias alunas, né? Foi vamos assim dizer, não é um caso específico do Colégio Chiarelli, né? Existe aquela fase do Baleia Azul? Isso. E aí, assim, nós tivemos várias alunas que se cortaram, né? Todas essas alunas foram encaminhadas para o Conselho Tutelar, para o CAPES, que fez um atendimento especial, desenvolveu um projeto ano passado aqui, né? Com todas as alunas de todas as séries que nós temos aqui no colégio, e após isso nós não tivemos mais nenhum incidente. Nós temos uma aluna da manhã do ensino médio, né? Não vou citar o nome até para preservar ela, maior de idade, é uma aluna que ela tem um problema maior psicológico, ela faz acompanhamento e tudo certinho, e assim, ela na data de ontem, ela veio com um curativo de casa, porque ela se cortou em casa. E na hora do intervalo ela procurou a equipe pedagógica para refazer o curativo, porque aqui nós temos, a gente não pode medicar os alunos, porque é proibido por lei, mas nós temos os produtos de primeiros socorros. Então ela se dirigiu à equipe pedagógica para que fosse feito um novo curativo. Até então quem estava lá para atender foi a pedagoga Cláudia, que fez o curativo nela, e ela voltou para a sala de aula normal. Haveria possibilidade de repente de transformar esse colégio num colégio integral? Nós trabalhando com noturno também?
Olha, em 2017 nós demos entrada no processo para tornar integral, mas como não depende exclusivamente do âmbito aqui local, né, vai para a CED, Curitiba analisa, o colégio integral eles barraram. Nós fizemos todos os procedimentos que foi passado por eles, mas foi barrado porque naquele período abriu-se acho que 3 unidades em Londrina e nós não fomos contemplados. Quanto ao ensino noturno, né, nós já tentamos também por várias vezes colocar o ensino regular, médio, à noite, a EJA, mas como existe já 2 colégios aqui em Rolândia que fornece a EJA, então o núcleo, a CED, não autoriza ter um terceiro, porque os 2 atendem toda a demanda. Então a gente acaba ficando o período noturno sem nenhum tipo de atendimento mesmo. Mas a gente ainda pode continuar sonhando aí com um período integral para esses alunos. Olha, no que dependeu, acho que da escola, sim. Como estrutura também. Isso. Quanto à estrutura, para funcionamento, isso está tudo dentro do padrão, né? Tanto que a nossa escola é recente, ela tem 6 anos de funcionamento. O problema maior é que o Estado... Os entraves políticos. Isso. Nem políticos, eu digo assim, a questão mesmo de logística do Estado. Como nós temos outras escolas que oferecem noturno, então mais uma para dividir esse número de alunos acaba sendo muita escola para pouco aluno. Então eles acabam, ao invés de abrir aqui, encaminhando os alunos para outra instituição que já ofereça o ensino noturno. Ô Kleber, você é diretor tanto no período da manhã como da noite? Isso, aqui na nossa escola nós temos uma direção de 40 horas, que eu ocupo manhã e tarde, e por isso em alguns momentos eu não me encontro presente na escola. Como no início do mês, né, nós todos os diretores do núcleo de Londrina, com mais 20 núcleos, e ficamos 3 dias em Curitiba em curso de gestão, né? Fora isso, só na semana passada eu tive a ausência de 2 dias por reuniões convocadas pelo núcleo de Londrina sobre informações relacionadas à escola. Como, por exemplo, amanhã nós temos uma outra reunião de direção para tratar sobre o calendário escolar 2020. Então, por conta de não ter um diretor auxiliar, sempre que se faz necessário, né, as nossas reuniões, elas são convocações. Então, qualquer problema que tenha na escola, eu tenho que deixar, porque eu sou convocado para ir na reunião. Então, por isso da minha ausência. E essa reunião, geralmente é em Londrina? Todas as vezes. Como nós somos vários municípios no núcleo de Londrina, então todas as reuniões são em Londrina, no município de Londrina. Algumas vezes é separado. Gestores, né, diretores de Londrina, e no outro período ou no outro dia, diretores dos municípios, porque nós temos município que dá 100, 120 quilômetros de Londrina. Então, reunir aí, acho que são 125 diretores no mesmo espaço, tem que ser um espaço amplo para comportar. Então, algumas vezes é dividido as nossas reuniões para poder atender todos nós. Se acaso algum dia algum pai quiser conversar com você, mas você estiver ausente, quem pode atender? A pedagoga? No caso da minha ausência na escola, quem responde administrativamente documento é a secretária da escola. No caso de atendimento de pais, a equipe pedagógica sempre encontra-se presente, tanto que nós temos 2 pedagogas no período da manhã e 2 pedagogas no período da tarde. Então a escola nunca fica sem ninguém. E nunca, desde que eu estou aqui, como eu disse, desde 2016 na direção, eu nunca tive a reclamação de um pai que esteve na escola e não foi atendido, né, que ficou sem solução o seu problema. Então, mesmo que eu não esteja aqui, seja algo extremamente grave, sério, a equipe pedagógica imediatamente me liga, eu posso estar em reunião, porque sempre é aberto para nós nas reuniões, que se for um problema da escola, a gente tem todo o direito de sair da reunião para fazer o atendimento, porque pode ser algo sério que eu precisa amparar a escola. Então, assim, nunca um pai ficou aqui sem ter um atendimento da minha parte ou da equipe pedagógica. O nosso muito obrigado pela recepção do diretor Kleber da Escola Chiarelli, e foi muito proveitosa a conversa, e ainda mais por saber que aquele colégio comportaria uma escola em período integral. Isso nos deixou bastante felizes, porque nós temos essa estrutura, né? E quem sabe aí num futuro próximo, a gente possa convencer o governo do estado a implantar esse sistema na nossa cidade, fazendo com que os nossos jovens possam ter ensino, aprendizado, cursos especiais, né, em período integral, e assim que deixá-los preparados, mais preparados para o futuro, né? Vamos tentando fazer com que o ensino seja prioridade
no nosso município e também no nosso estado. Nosso muito obrigado ao diretor Kleber, pela entrevista concedida e por nos receber tão amigavelmente. Um grande abraço a todos os professores, coordenadores, pedagogos lá do Chiarelli também. Olha, um homem foi preso ontem suspeito de estuprar uma enteada de 13 anos na cidade de Apucarana. A vítima relatou à Polícia Civil que os estupros começaram quando ela tinha 8 anos de idade. De acordo com a delegada Sandra, titular da Delegacia da Mulher, o caso veio à tona após a adolescente confidenciar violência sexual a uma amiga, que levou a situação até um professor e que anunciou ao Conselho Tutelar. A adolescente apresentava uma série de problemas psicológicos e acabou contando a uma amiguinha que era abusada pelo padrasto. A vítima foi ouvida pela polícia e confirmou os estupros que, segundo ela, aconteciam sempre na ausência da mãe. Um exame de corpo de delito foi realizado no Instituto Médico Legal e confirmou a conjunção carnal. O suspeito foi preso em caráter preventivo e será interrogado. Se condenado por estupro de vulnerável, o homem pode pegar de 8 a 15 anos de prisão. E vamos combinar, é muito pouco tempo de prisão, uma pena muito leve para um crime tão grave aqui no nosso país. Precisamos cobrar das nossas autoridades a castração química. Precisamos cobrar das nossas autoridades uma pena maior para estupradores, para molestadores, que atrapalham e acabam destruindo a vida de crianças como esta que nós acabamos de falar. Vamos conferir o nosso mercado financeiro. Dólar comercial está cotado no dia de hoje a R$ 4,07, o euro a R$ 4,51 e a poupança tem rendimento para hoje de 0,15%. E daqui a pouco você vai ver Polícia Militar fala sobre a Semana do Trânsito. É que a viola fala alto no meu peito, mano, e toda moda é um remédio. Agora em Rolândia, você pode trazer o seu carro na Centrauto Centro Automotivo. Troca de pneus, escapamentos, alinhamento, balanceamento, ar-condicionado, sistemas elétricos e revisão completa do seu veículo. E tem mais, a Centrauto te leva e traz. É hora de revisar. Centrauto Centro Automotivo, tudo que o seu carro precisa. Avenida Tiradentes, 338, fone 3255-5076, 3255-5076, em Rolândia. Vem aí a primeira pizza do bem. Rodízio de pizzas com música ao vivo. Pizza à vontade a R$ 40 por pessoa, incluindo bebida não alcoólica. Não fique de fora, será no dia 4 de outubro, às 19h30, no Clube Concórdia. Convites antecipados pelo telefone 99914-0090. Toda a renda será destinada à compra de uma prótese para Gilmar Pereira da Silva, o Gil da Vila Oliveira. Primeira pizza do bem, para quem tem fome de ajudar. Aqui tem mais qualidade, promoção pro dia a dia, de domingo a domingo, inspirado em família, cuidado e dedicação. Supermercados Locatelli dá no coração, mais que preço baixo, mais economia. Supermercados Locatelli, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados Locatelli. Uma idosa de 79 anos foi encontrada morta com vários disparos de arma de fogo dentro da própria residência em Londrina. De acordo com a polícia, a vítima foi atingida por 5 tiros. Uma arma que estava com 5 cápsulas de munição deflagradas e uma intacta foi apreendida. A polícia ainda disse que parentes encontraram já a idosa ferida quando chegaram em casa e chamaram o SAMU, mas ela já estava sem vida quando os socorristas chegaram. A vítima estava sozinha na residência e não havia sinais de arrombamento.
O marido dela, vítima, foi preso pela Polícia Civil e é suspeito de ser o autor do crime. O delegado Edgar Soriani disse que o caso será tratado como feminicídio. A polícia agora passa a investigar as motivações deste crime. Que coisa lastimável, né? Nós fomos até o 15º Batalhão da Polícia Militar para falar sobre a Semana do Trânsito. Quem atendeu a nossa equipe foi o aspirante Fracaro. De 18 a 25 de setembro, acontece em todo o Brasil a Semana Nacional do Trânsito. O objetivo é conscientizar e fiscalizar as leis de trânsito e, consequentemente, reduzir os acidentes. Em Rolândia, a Polícia Militar, através do 15º Batalhão, irá realizar várias ações na cidade. A Semana de Trânsito é uma semana nacional, né? Ela é celebrada do dia 18 até o dia 25. Então, do dia 18 a 25 de setembro, serão algumas atividades realizadas aqui pelo 15º Batalhão, né, que incluem a vinda de escolas aqui para a gente faça toda essa parte de educação com as crianças, já então que eles possam desde pequenos aí já se conscientizando, passando para os pais a importância de respeitar, né, as leis de trânsito. Também teremos possivelmente a realização de algumas blitz educativas, né, além da fiscalização de vans escolares que a gente já vem realizando há algum tempo, né, e deve continuar fazendo nas próximas semanas, né. O aspirante, quando fala em trânsito, normalmente a gente já remete a motorista, motociclistas, mas lembrando que o trânsito é uma responsabilidade de todos. Sim, são diferentes papéis, né, que a pessoa assume, né, em relação ao trânsito, né? Então, hoje você pode ser o condutor, amanhã você vai ser o passageiro, pode ser o pedestre, tem o ciclista, então cada um tem a sua responsabilidade e o trânsito é formado por todo mundo, né? Aspirante, sobre as questões locais aqui, como que é a questão do trânsito em Rolândia? Quais são as principais ocorrências? Tem algumas especificidades, né? Então, em relação principalmente à questão do cinto de segurança, né? Nós percebemos, né, durante as blitz aí que os condutores e passageiros, muitos não têm ainda o hábito de utilizar o cinto, né? Que é uma coisa para a própria segurança deles mesmos, mas acabam não utilizando, né? A questão de vagas especiais, né? Muitos ainda têm essa dificuldade em respeitar, né? Respeitar a pessoa que realmente precisa dessa vaga. Aspirante, então, apesar da Semana do Trânsito ser aí de 18 a 25 de setembro, lembrando para a população que Semana de Trânsito, na verdade, deveria ser todo dia, né? A conscientização é para a vida. Né? Exatamente, né? Essa é uma data justamente para que as pessoas lembrem, né? Mas essas medidas de segurança no trânsito, de condução defensiva, de respeito às normas, elas devem se estender durante o ano todo. Nosso muito obrigado ao aspirante Fracaro pela entrevista e é muito bom a gente ter a Semana de Trânsito para que as pessoas possam se conscientizar de que dirigir pode ser uma arma. Ter um carro nas mãos pode ser uma arma, você pode ferir, você pode até matar com um veículo. Então, nessa Semana do Trânsito, que os motoristas tenham mais consciência, tenham mais respeito no trânsito, né? E que se todo mundo respeitar, vai dar tudo certo, não é? Olha, um homem de 41 anos ficou gravemente ferido após ser espancado e esfaqueado na própria residência na Vila Esperança, em Biporã. De acordo com a polícia, a casa de Nilton dos Santos foi invadida por 3 homens, que o agrediram com socos, pontapés e pedaços de madeira. Ele também foi esfaqueado e ficou inconsciente. Nilton foi socorrido por uma equipe do SEAT e levado para o Hospital Cristo Rei, mas devido à gravidade dos ferimentos, ele acabou sendo transferido para o Hospital Universitário na cidade de Londrina. Até o fechamento dessa edição, não foi divulgado o estado de saúde dele. Uma lei que proíbe os fogos de artifício aqui na cidade de Rolândia pode ser aprovada na próxima sessão da Câmara de Vereadores. Nós fomos até a Câmara de Vereadores hoje, no período da tarde, para saber mais detalhes desta lei. Bem, Flávia, o projeto é de autoria do vereador Rodrigão. Ele deu entrada na casa dia 1º de agosto. Fez os trâmites, né, na leitura, na sessão. Após essa leitura foi para as comissões e numa sessão que ele foi discutido em primeira discussão, o vereador Reginaldo Silva pediu vista e posteriormente ele foi votado em primeira discussão. Ou seja, a primeira votação já houve? Já houve. Já houve aprovação de todos os vereadores? Sim.
Aí, posteriormente, na data de ontem, o vereador Rodrigão também entrou com um pedido de vista, que foi aprovado para analisar a redação. E agora, essa segunda votação, provavelmente acontece na próxima sessão? Não dá para garantir, porque tem um período que ele pode estender a vista. Mas já na quinta-feira será analisada essa redação, durante a reunião das comissões, para que a redação fique a contento do vereador e também dentro da legalidade, para que possa, sim, ser encaminhado para a segunda discussão e votação. No texto desta lei, consta que a comunidade não pode soltar rojões, mas a partir de promulgada a lei, é isso? A regra é que, após a publicação da lei, fogos de artifício até 85 decibéis ficam proibidos. E para adaptação, para a comunidade se adaptar à redação da lei, tem 45 dias após a publicação pelo prefeito. Provavelmente eles darão aí notícia desta lei sendo promulgada, é isso, né? É um prazo para se adaptar, tipo uma regulamentação, para que a lei seja cumprida. Quem pode soltar rojões? Na redação ficou autorizado num artigo que o poder público pode, dentro de seus eventos oficiais que venham ter. Poder público, prefeitura? Sim, o poder público, quando fala, é do município, né? Ou seja, executivo e legislativo também, ou seria só a prefeitura? Normalmente é mais a prefeitura, que ela que pode promover tais eventos, né? Apesar que ultimamente poucos municípios até fazem esse tipo de iniciativa de soltura de fogos de artifício, né? Quer dizer, não existe proibição para o poder público soltar rojões, existe a proibição para a comunidade. Exato. Na redação, sim, até acredito que acredito eu, não posso afirmar que o vereador tenha visto após a aprovação da primeira discussão, e deve fazer essa alteração da redação, porque houve assim uma movimentação também do Condema, da Amari e da Amar, manifestando que esse artigo seja alterado, ou seja, que a lei seja para todos, inclusive poder público e a sociedade civil normal. Como durante essa semana nós tivemos várias pessoas questionando, esta lei e dizendo que as pessoas seriam proibidas de soltar fogos de artifício, mas que a prefeitura, ou seja, o poder público, poderia soltar fogos de artifício. Então, gerou aí essa curiosidade, por isso nós trouxemos essa matéria. Mas a gente espera que essa revisão, essa pedida de vistas, pelo vereador, possa ser justamente para melhorar a lei e tirar esse artigo que diz que a prefeitura pode soltar fogos de artifício, porque a lei tem que ser feita para todos. Não dá para o poder público poder fazer e o povo não poder, E isso não seria democraticamente correto. Então a gente espera que isso seja corrigido antes mesmo da votação, ou seja, da próxima sessão da Câmara de Vereadores. A gente está confiante, vamos aguardar aí e ver os próximos acontecimentos, Olha, 2 homens foram presos nesta terça-feira tentando arremessar drogas e objetos por cima do muro na Penitenciária Estadual de Londrina. Richard Fernando de Oliveira Rocha, de 27 anos, e João Vitor Rodrigues Nascimento, de 20 anos, foram flagrados por policiais que ficaram na guarita do local. Eles já tinham arremessado uma garrafa PET. A equipe que faz as rondas nas proximidades tentou realizar a abordagem, mas ambos correram e, após perceberem que não conseguiriam escapar, se entregaram e, na fuga, tentaram ainda se desfazer de 2 mochilas e um aparelho de celular, que foram arremessados para uma quadra de esportes ao lado do terminal urbano Jardim Acapulco. Os agentes encontraram diversos materiais ilícitos dentro das bolsas, sendo 268 gramas de maconha, 560 gramas de fumo, 14 aparelhos de celulares,
13 fones de ouvido, 18 carregadores de celular, 3 cabos de USB e além de 3 carretéis de fio de nylon, uma faca e ainda um durepox. A dupla foi encaminhada à central de flagrantes para as providências cabíveis. Para acabar, né? Vamos conferir as nossas oportunidades de cursos e também concursos. A Prefeitura de Cruz Machado tem oportunidade para médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 12.021. Inscrições até o dia 26 de setembro. Informações institutobrasil.net.br/concursos. A Prefeitura de Mercedes tem oportunidade para fundamental, médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 11.983. Inscrições até o dia 8 de outubro. Informações fundaçãonespar.org.br. A Prefeitura de Moreira Salles tem oportunidade para fundamental, médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 4.625. Inscrições até o dia 30 de setembro. Informações rufoconcursos.com.br. E daqui a pouco você vai ver um triste incêndio destrói uma coleção de carros aqui em Rolândia. Aqui tem mais qualidade, promoção pro dia a dia, de domingo a domingo, inspirado em família, cuidado e dedicação. Supermercados Locatelli dá no coração, mais que preço baixo, mais economia. Supermercados Locatelli, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados Locatelli. Depois que eu conheci ela, minha vida mudou. Tô encantado demais, rapaz do céu. Só falo dela o dia inteiro, ultimamente, só falo dela. Vamos gravar, Léo? Pra falar de amor, meu filho, não preciso nem de roteiro, não. Bora. Rapaz, eu tô falando da Oral Sim. Ela é a minha paixão. Referência em implantes dentários em todo o Brasil. Nesse Brasilzão de meu Deus. Vocês sabem que horas são? Hora da aventura, pessoal! De segunda a sexta, 7h30 da manhã e 2h15 da tarde, é hora de conhecer os segredos da mata e seus habitantes. Isso! Com o Bubu e as Corujinhas. Por que não pensei nisso antes? Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Duché Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Duché Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes 848, no centro de Rolândia. Na noite de ontem, um policial militar sofreu ferimentos graves após um acidente na BR-277 em Guaraniaçu. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma caminhoneta que seguia de Cascavel para Guaraniaçu invadiu a pista contrária e bateu de frente com o carro da Polícia Militar. O motorista da caminhoneta, um idoso de 77 anos, sofreu ferimentos leves e não quis ser levado ao hospital. Ele fez o teste do bafômetro que deu negativo. A policial militar foi socorrida por uma equipe do SEAT e levada a um hospital de Guaraniaçu em estado grave. E olha, um incêndio neste último final de semana destruiu uma coleção de carros aqui em Rolândia. Esta coleção de carros já foi matéria, inclusive, de rede nacional. As chamas tomaram conta dos carros. O incêndio desse sábado aconteceu na chácara do José, conhecido como Cabecinha. A propriedade fica próxima ao pedágio. Nas imagens é possível ver a proporção que o incêndio tomou. E hoje nós visitamos o local. Agora sem as chamas e com tudo sob controle, o José nos mostrou onde tudo começou. Estou aqui com o seu José Delmênico, o proprietário aqui desses carros, exatamente no local onde o foco do incêndio começou. Explica pra gente como foi, seu José. Então, foi no sábado, não devia ser umas 10h30, aproximando 11 horas, né? E eu não estava em casa, estava em Rolândia a serviço, né? E esse carro aqui foi o carro que foi incendiado primeiro de todos. Minha esposa estava lá em cima e viu a lavareda, né? Correu, né?
e tentou apagar. Antes dela chegar nele, ela chegou na água, viu alguém sair no portão, mas não deu para saber quem que é, como que é e que sexo que é, né? Então a suspeita é que teria sido um incêndio criminoso. Mas a gente não pode alegar, julgar uma coisa que não tem certeza, porque isso não se faz, não é verdade? Eu sou desse sistema, né? E tá aí, ó, situação, né? Aí... Como que foi a hora que o senhor chegou de Rolândia, ver que tudo isso, toda essa história aqui sendo queimada? Não foi fácil não, porque, né? Mas graças a Deus a gente sempre lutou com fé em Deus. As informações se o incêndio teria ou não sido criminoso estão sendo apuradas. Na chácara do seu Cabecinha, como ele é conhecido, existem cerca de 400 carros. Por isso a dificuldade em conter o incêndio. Foi isso aqui que sobrou dessa grande coleção de carros. A proporção do incêndio foi tão grande que precisou do apoio do Corpo de Bombeiros da cidade de Londrina e também de Arapongas. De Arapongas e pediram reforço para Londrina. E demorou para conter todo aquele fogo? Não. Bom, aí eu não posso te falar, que nem eu falei, eu estava na estrada, porque o carro também deu problema e eu não consegui chegar rápido, né? Cheguei a reboque, entendeu? Mas deve ter demorado mais ou menos tudo umas 2 horas. E o senhor, quando chegou aqui, como que era a situação? Era isso aqui para pior, porque estava ainda fumaceira, fogo ainda por fora e os bombeiros combatendo, né? E foi até que, graças a Deus, acabou tudo o foco de incêndio. Sei que foi recente, mas o senhor já conseguiu fazer um levantamento de todos esses prejuízos? Não, como diz, na teoria não, mas na prática uns 200 mil, né? Ao todo, quantos carros aqui foram perdidos? Eu gosto assim, ó. Ó, perca total, perca total, perca total, perca total. Tem uns ali embaixo que foi pelas metade, outro 1/3 do carro, então tudo, né, se tiver tudo condenado, vai dar uns 60 carros. A esposa do José, Maria Sueli, e seu pai de 96 anos estavam em casa quando o incêndio começou. Por sorte, ninguém ficou ferido e o fogo foi contido antes que chegasse até a casa. A casa onde eles estavam fica ao lado onde o foco começou. Eu não estava em casa, só a mulher e meu pai com 96 anos, que podia até Deus o livre, né? Se atrasa um pouco, do jeito que a fumaça tomou a casa ali, podia até, né, asfixiar e morrer ali dentro, né? Da coleção de carros que foi notícia nacional, agora restam apenas cinzas. Uma situação triste não só para o dono, mas para todos que conheciam essa história. Triste, né? Mas eu tô firme com fé em Deus, entendeu? E vou sair dessa e vou vencer e Deus vai me superar esse prejuízo, né? Realmente lamentável o que aconteceu lá com o Zé Cabecinha. Mas olha, Zé, vão-se os anéis e ficam-se os dedos, né? Igual você mesmo disse, a vida foi preservada. O incêndio começou em um carro que estava bem próximo à casa. E por graças ao bom Deus, o vento estava contrário e acabou levando o fogo para o outro lado, não atingindo vítimas, não atingindo a casa dele, né, e nem a esposa. Então, felizmente, foi só danos materiais e isso a gente recupera, né, Zé? É realmente lamentável, muito triste mesmo o incêndio ocorrido, mas a gente supera, se recupera e começa de novo. É isso aí. E olha, um homem de 54 anos morreu carbonizado em um incêndio no Jardim Belvedere, em Foz do Iguaçu. Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizados, mas nada puderam fazer para salvar a vida do homem. De acordo com a polícia, o indivíduo teria ateado fogo na casa da ex-mulher, na tentativa de matá-la. Em seguida, incendiou o próprio corpo e morreu no local. A motivação para tal ato seria o fato que ele não aceitava o término do relacionamento. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando a equipe chegou ao local, as chamas já estavam se alastrando e destruindo a residência por completo. Após o combate ao incêndio, os militares localizaram o corpo, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. A mulher não ficou ferida no incêndio, mas precisou ser encaminhada ao Hospital de Foz do Iguaçu por ter inalado bastante fumaça. Vamos conferir as oportunidades de emprego das agências do trabalhador.
Em Rolândia, oportunidades para auxiliar de empacotamento, eletricista predial, marceneiro, operador de empilhadeira, padeiro, pedreiro e vendedor externo. Em Cambé, oportunidades para cozinheira, eletricista, auxiliar de faturamento e motorista entregador. Em Arapongas, oportunidades para vendedor externo, cozinheira, auxiliar de produção e atendente de balcão. Nesta terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 88 quilos de cocaína que estavam escondidas dentro do fundo falso de um tanque de combustível de um caminhão. Ele era conduzido por um paraguaio de 27 anos. Foi detido pelo crime de tráfico de drogas. Os agentes abordaram o caminhão com placas brasileiras na BR-277 em Santa Terezinha de Itaipu. O motorista disse aos policiais que seguiria até Cascavel para buscar uma carga de adubos, mas demonstrou muito nervosismo e por isso os agentes realizaram essa busca minuciosa no caminhão, onde encontraram esses 85 tabletes de cocaína. Diante dos fatos, a droga e o motorista caminhão foram todos encaminhados para a Polícia Federal em Foz do Iguaçu para o registro do crime de tráfico de drogas, que tem pena máxima de 15 anos. Muito leve ainda, né? Vamos combinar. Precisava ter uma pena bem mais severa no nosso país. Vamos conferir o nosso mercado agropecuário. O milho comum está cotado a R$ 27,39, a soja industrial R$ 75,10, café beneficiado tipo 6, bebida dura R$ 354,36, o boi em pé R$ 149,18 arroba, frango de corte a R$ 3,55 o quilo, o suíno em pé tipo carne a R$ 4,12 o quilo. E daqui a pouco você confere, população, dá sua opinião sobre a mudança do dia do feriado. Depósito Rolândia, há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade. Condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia, construindo com você. Agora em Rolândia, você pode trazer o seu carro na Centralto Centro Automotivo. Troca de pneus, escapamentos, alinhamento, balanceamento, ar-condicionado, sistemas elétricos e revisão completa do seu veículo. E tem mais, a Centralto te leva e traz. É hora de revisar. Centralto Centro Automotivo, tudo que o seu carro precisa. Avenida Tiradentes, 338, fone 3255-5076, 3255-5076, em Rolândia. Um homem de 31 anos foi morto a tiros no portão da própria residência em Tapejara. De acordo com a Polícia Militar, Nelson dos Santos foi atingido na cabeça. Chegou a ser socorrido por uma equipe do SEAT, mas acabou morrendo ainda no local. Segundo a Polícia Militar, a irmã da vítima contou que Nelson estava dentro de casa quando um homem o chamou pelo nome. Ao sair no quintal, ele foi alvejado por diversos tiros, que atingiram principalmente a cabeça. Após a ação, o atirador fugiu em uma moto. No local do crime, a Polícia Militar encontrou 9 estojos de pistola calibre 9mm. Segundo a polícia, a vítima tinha passagens por furto e seria também usuário de drogas. A Polícia Civil de Cruzeiro do Oeste agora passa as investigações deste caso. E vamos conferir a nossa previsão de tempo, verificar se vem chuva por aí. Nesta quarta-feira, mínima de 18, máxima de 32 graus e sem chuva. Nesta quinta-feira, mínima de 17, máxima de 30 e pode ter pancadas de chuva à tarde e à noite. Na sexta-feira, mínima de 19, máxima de 32 graus, também podendo ter chuva no final da tarde e da noite.
Durante a semana passada, nós noticiamos uma lei que foi votada pelos senhores vereadores em 2 sessões, foi aprovada pelos 10 vereadores para que houvesse a comemoração dos feriados municipais sempre às segundas-feiras. Todo feriado municipal que cair terça, quarta e quinta ou sexta será comemorado na segunda-feira. Esse projeto de lei é de autoria da vereadora Maria do Carmo Campiolo. Como eu falei, teve aprovação dos 10 vereadores, passou para o prefeito e foi sancionado, foi aprovado. Apesar das inúmeras manifestações contrárias a este projeto de lei, mesmo assim o prefeito aceitou o projeto de lei que beneficia principalmente o funcionalismo público e a própria Câmara de Vereadores. Mas afinal, o que a comunidade pensa a respeito? Aprovado na Câmara Municipal após 2 votações, o projeto da vereadora Maria do Carmo pede que feriados municipais que caiam de terça a sexta-feira sejam comemorados na segunda. Atualmente, Rolândia tem 2 feriados municipais: o aniversário da cidade no dia 28 de janeiro e o dia do padroeiro São José, 19 de março. Na semana passada, conversamos com o diretor da Câmara e ele explicou a justificativa da vereadora para o projeto. A justificativa do projeto é relacionado se pautou na questão do comércio, no setor público, educação, a questão também da administração pública e também na questão das empresas, que algumas empresas que determinados maquinários, até esse maquinário engrenar, funcionar, ele depende de horas e horas e também parando no meio da semana até reativar, se torna complexo e atrapalha o desenvolvimento da atividade de cada empresa. Nas redes sociais, muitas pessoas discordaram do projeto da vereadora, principalmente do Dia do Padroeiro, já que a data é comemorada mundialmente no mesmo dia. O projeto agora foi sancionado pelo prefeito Franciscone e hoje nós fomos às ruas saber a opinião dos moradores. Muda ou não mudam essas datas? Não, acho errado, deixa como tá, né? Não queria que mudasse então, não? Não. Não sei não, né? Que já tinha que ser, né? Não pode mudar. Tinha que deixar do jeito que tá? Eu acho que sim. É bom também. Segunda-feira. Prefere assim então? Prefiro. Ridículo. Ele não tem o que fazer? Manda ele fazer, procurar. Minha rua tá cheia de buraco para fazer asfalto. Manda ele fazer isso. E outra, é dia do meu aniversário. Dia de São José, padroeiro. É o dia que eu reúno minhas amigas pra gente comemorar. Ele não tem o que fazer, não. Manda ele passear pra Disney mais um pouquinho. E o nosso Diário 27 fica por aqui. Agradeço a sua companhia, a sua opinião, a sua sugestão. É sempre muito importante. Amanhã a gente volta no nosso Fatos e Notícias ao meio-dia. Continue na excelente programação da nossa Rede Cultura. Até amanhã.